Então, falando agora sobre o abdômen, tá? O abdômen, lembrando sempre que a sequência ela deve ser respeitada, pois a palpação e a percussão, ela pode influenciar os achados na escuta abdominal. E o abdômen, então, ele pode ser dividido em 4 ou então em 9 quadrantes. Então, aqui a gente tem a primeira divisão em 4, que ele vai se dividir em quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e também o quadrante inferior esquerdo. E a gente tem a divisão dos 9, né, que são os 9 quadrantes que a gente divide o abdômen em 9, como se fosse um jogo da velha, né? Então a gente tem na parte número 1 o hipocôndrio direito, no número 2 o epigástrico, no número 3 o hipocôndrio esquerdo, no número 4 a gente tem o flanco direito, no número 5 a gente tem o mesogástrico, no número 6 o flanco esquerdo, no 7, a fossa ilíaca direita e no 8, o epigástrico, no 9, a fossa ilíaca esquerda. Então, aqui, a questão é que, quando o paciente, por exemplo, coloca a mão bem no meiozinho do abdômen e fala que está com dor ali, a gente deve notar que o paciente relata dor no mesogástrico. Então, esses nomes, eles nos servem de base para poder, então, fazer as anotações de enfermagem. O objetivo do abdômen, então, é avaliar os sons intestinais resultantes da peristalse. Quando o nosso estômago, o nosso intestino, ele fazem o trabalho de digestão, a gente consegue, então, ouvir alguns sons. Então, a ausência de sons, ela pode evidenciar patologias. Então, a gente sempre tem que ouvir os sons do intestino e tanto do estômago. Os sons intestinais também podem ser escutados por meio de um estetoscópio. E aí, lembrando sempre que a gente deve, seguir a sequência, porém, os sons abdominais a gente é divididos em borborinhos, que são os sons audíveis sem a utilização do estetoscópio. Então, quando a gente, por exemplo, está com fome, nosso estômago ronca, aquilo então é chamado aí de um som de borborinho. A gente tem os ruídos hidroaéreos, que são os movimentos do ar e líquido dentro do intestino audíveis, com o estetoscópio. Então, eles podem ser normais ou então ausentes, se é ausente a patologia, e eles podem ser hiperativos, que são muito rápidos e com muita frequência, ou então hipoativos, que são com baixa frequência. Nós temos aí então a outra fase, que é a percussão. Então, o objetivo é avaliar a distensão abdominal, se ele tem ascite, que é o acúmulo de líquidos, ou então de massas na região abdominal. Nós temos aí algumas manobras de percussão direita, e também indireta, e temos também que avaliar sempre no sentido horário, que é o sentido do relógio. E também podemos encontrar alguns sons. Esses sons, eles podem ser tanto timpânicos, hipertimpânicos, maciços ou submaciços. Então, só para poder ilustrar um pouquinho para poder vocês diferenciarem os sons timpânicos dos sons maciços. Então, o som timpânico, ele sempre vai ser um som no qual a gente tem como impressão que alguma coisa está oca, uma coisa está leve. Então, é mais ou menos assim. Você percebe que aquele local está vazio, que aquele local não possui uma massa. E aí a gente tem a diferença do som maciço, que é mais ou menos assim, que você percebe que tem algum conteúdo ali dentro, Quando você faz a palpação, a percussão, na verdade, desculpa, a gente consegue observar que naquele local está, entre aspas, cheio. Geralmente a gente faz a avaliação desses sons no intestino, que é para poder avaliar se há o bolo fecal ali acumulado naquele local. Nós temos, então, por último, a palpação. A gente tem, como objetivo detectar massas, forma e também a consistência dos órgãos. Ela pode ser tanto superficial, tanto profunda. E aí a gente vai fazer manobras de compressão e descompressão brusca para ver se o paciente sente alguma dor. Então, a gente tem primeiramente a palpação do baço, que ela é feita em decúbito lateral esquerdo, e aí a gente tem um padrão normal, que é o órgão não ser palpado. Se a gente conseguir fazer a palpação do baço, significa então que o paciente ele tem aí algum tipo de problema, tá? A palpação do fígado ela é feita em decúbito dorsal e ela pode ou não pode ser palpada, O normal é quando é palpado, ele é macio, com superfície lisa e também com seu limite inferior entre 2 a 3 centímetros abaixo do rebordo costal, ali perto das costelas intercostais, tá? A gente tem o sinal de Rosvink, que é a palpação profunda e também contínua,
da região do quadrante inferior esquerdo. Então ele produz uma dor que é irradiada intensa no quadrante inferior direito. E aí quando essa dor aparece, então a gente tem aí a evidenciação de uma apendicite, que é a inflamação do apêndice. Nós temos também o sinal de Murphy, que é a palpação do hipocôndrio direito, ou então da algia evidenciada, né? Então, aí a gente tem um quadro de colecistite, que é, então, quando a vesícula biliar, a vesícula, né, ela está ali com um tipo de cálculo, né, que são as pedras, ou então ela está inflamada. E por último, a gente tem o sinal de Bloomberg, que é quando a gente coloca a nossa mão ali perto do umbigo do paciente e a gente vai então comprimir em direção da região da fossa ilíaca direita. Então aqui a gente tem, né, a gente coloca a mão em posição na cicatriz umbilical, vem aproximando da crista ilíaca direita. E aí quando o paciente então relata dor, significa que ele tem um apêndice vermiforme, que é uma protusão, uma extensão, digamos assim, do apêndice, que poucas pessoas ainda têm, ou então uma inflamação do peritônio. E aí nós temos também, né, finalizando o abdômen, nós temos também a avaliação da genitália masculina e também da genitália feminina. Então, a genitália feminina, né, a gente vai fazer a inspeção e a palpação. Então, a gente vai avaliar dentro dela as características dos pelos, a presença de ectoparasitas, e acontece muito, tá, gente? É muito comum isso acontecer. Alterações do períneo e também da região anal. Então, a gente também vai anotar a simetria dos lábios maiores e menores, e a gente vai observar o clítoris, né, o tamanho, o formato, o meato uretral e também glândulas de Bartholin e também secreções. Na região genitália masculina, a gente vai também fazer a inspeção e a palpação. A inspeção ela vai, né, observar condições de higiene, lesões da pele, secreções, principalmente ali no prepúcio. E a gente vai também fazer a sequência de avaliação de pelos, sempre observando a espessura, distribuição e também a presença de ectoparasitas. Não é tão comum, mas também pode acontecer. E por último, nós temos a avaliação do sistema neurológico, que ele vai fazer então a integração de todos os sistemas com os outros sistemas do corpo humano. Então a gente vai avaliar o estado mental e emocional do paciente, o nível de consciência, de linguagem, comportamento e aparência, a função intelectual. Então a gente vai avaliar a memória, o conhecimento, o pensamento abstrato, a associação e julgamento de algumas ideias, a função sensorial, a função motora, coordenação, equilíbrio e também reflexos. Então nós vamos fazer vários tipos de pergunta e vamos ver se o paciente ele consegue agrupar essas perguntas, respondê-las corretamente, se ele consegue então fazer esse apanhado, né, de colocar as coisas de uma forma de um sentido, que ele dê sentido às palavras, aos comportamentos, e então a gente tem o sistema neurológico funcionando. Então, pessoal, nossa aula, né, acaba aqui. Então, a gente vai tem que entender que o exame físico ele é acrescentado juntamente com tudo que a gente vai anotar, e aí o histórico do paciente ele vai contribuir para a realização da sistematização da assistência de enfermagem. Então, na próxima aula, a gente vai ver sobre isso. Como que o exame físico ele faz, então, a sua contribuição para a gente poder conseguir fazer a sistematização da assistência de enfermagem, tá? Por hoje é só. Boa aula para vocês e até mais.